Assembleia Geral Ordinária, convocatória, nos termos do disposto no número 1 dos artigos 395 e do artigo 396 da Lei nº 1, 2004, de 13 de fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, conjugados com o artigo 127 do Código de Valores Mobiliários, convocam-se os acionistas do Banco Angolano de Investimentos, Sociedade Aberta, a participar na reunião da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 27 de março de 2024, pelas 9 horas, no Centro de Convenções de Talatona, CCTA, sito na via do Centro de Convenções S8, Talatona, em Luanda, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Deliberar sobre o relatório de gestão e contas individuais e consolidadas e o parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2023, incluindo o relatório do Governo Societário. Ponto 2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2023. Ponto 3. Deliberar sobre a proposta de pagamento de dividendo adicional em espécie correspondente a até 848.870 ações próprias, em complemento da deliberação relativa à proposta de aplicação de resultados do exercício de 2023. Ponto 4. Sendo aprovado o pagamento de dividendo em espécie, nos termos do ponto número 2 da Ordem de Trabalhos, deliberar sobre a proposta de alienação de ações próprias sobrantes do pagamento de dividendo adicional em espécie. Ponto 5. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização do banco. Ponto 6. Deliberar sobre a proposta de alteração da política de remunerações dos membros dos órgãos sociais. Observações e informações aos acionistas. A. Datas relevantes. A 26 de fevereiro de 2024, início da recepção das declarações de intenção de participação e representação na Assembleia Geral e do comprovativo de titularidade direta das ações. Ponto 2. 21 de março de 2024, 18 horas. Término da recepção das declarações de intenção de participação e representação na Assembleia Geral e do comprovativo de titularidade direta das ações. Ponto 3. 27 de março de 2024. Realização da Assembleia Geral Ordinária BAI 2024. Direito de inclusão de assuntos na ordem do dia e de apresentação de propostas sobre o assunto dela constante. Os acionistas que, isoladamente ou agrupados, detenham ações com um valor correspondente a pelo menos 5% do capital social, têm direito, nos 5 dias seguintes à última publicação da convocatória, a requerer, por escrito, ao Presidente da Mesa, a inclusão de assuntos na ordem dos trabalhos da Assembleia Geral. Os assuntos incluídos na ordem de trabalhos devem ser comunicados aos acionistas pela mesma forma usada para a convocação da Assembleia Geral até 10 dias antes da sua realização. Caso não se verifique o deferimento do requerimento, os interessados podem recorrer judicialmente à convocação de uma nova Assembleia para deliberar sobre os assuntos requeridos, aplicando-se, neste caso, o disposto no número 6 do artigo 395 da Lei das Sociedades Comerciais. C. Informações preparatórias da Assembleia Geral. Serão postos à disposição dos acionistas a partir da data de publicação desta convocatória para consulta na sede da Sociedade e no portal institucional do Banco, onde poderão ser extraídas as respectivas cópias, os elementos e documentos impostos por lei e relativos aos assuntos da ordem do dia, as propostas a serem submetidas pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral, o relatório e contas do exercício de 2023, bem como o parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2023, incluindo o relatório do Governo Societário. D. Participação e representação na Assembleia Geral. Somente poderão participar na Assembleia Geral os acionistas que, na data de registro, correspondente às 18 horas do 6º dia anterior ao da realização da Assembleia, sejam titulares de ações que lhes confiram, segundo a lei e os estatutos do banco, pelo menos um voto. Os acionistas que pretenderem participar ou fazer-se representar na Assembleia Geral por outro acionista ou por outra pessoa com capacidade jurídica plena deverão informar a sua intenção ou representação, indicando o nome e o domicílio do representante e data da Assembleia Geral, por escrito até às 18 horas do 6º dia anterior ao da sua realização,
ao Presidente da Mesa, juntando comprovativo emitido por agente de intermediação, custodiante ou pela entidade gestora do sistema centralizado e a procuração que evidencie a titularidade direta das ações e plenos poderes de representação. Para este efeito, será disponibilizado aos acionistas, na sede social do banco e no portal institucional, o modelo de declaração de intenção, de participação e representação que estará disponível a partir da data da divulgação da convocatória. A presença nas Assembleias Gerais e a participação na discussão dos assuntos na ordem do dia por parte dos acionistas sem direito de voto depende da autorização prévia do Presidente da Mesa, podendo a Assembleia revogar essa autorização. Os acionistas titulares de um número de ações que não lhes confira direito de voto poderão agrupar-se de forma a complementar o mínimo exigido, fazendo-se representar por um deles, por outro acionista ou por outra pessoa com capacidade jurídica plena na Assembleia Geral. Informações em Assembleia Geral. No decurso da sessão da Assembleia Geral, qualquer acionista pode requerer que lhe sejam prestadas as informações de que necessite para formar uma opinião fundamentada sobre os assuntos a submeter à deliberação. A prestação das informações requeridas pelos acionistas só pode ser recusada se a sua prestação for suscetível de causar grave prejuízo ao BAE ou a outras sociedades com ele coligadas, ou se a sua prestação implicar uma violação de segredo imposto por lei. Direito de voto. Está previsto nos estatutos do banco que a cada 100 ações corresponde um voto. Os acionistas que sejam titulares de menos de 100 ações poderão agrupar-se de forma a complementar o mínimo exigido para participar e votar na Assembleia Geral, fazendo-se representar por um deles, por outro acionista ou por outra pessoa com capacidade jurídica plena. Os acionistas que disponham de vários votos têm que, relativamente à mesma proposta, emiti-los no mesmo sentido. Para exercício do direito de voto em Assembleia Geral, os acionistas terão acesso presencial a uma plataforma de votação eletrónica que, buscando a eficiência, cumpre com os necessários requisitos para assegurar fiabilidade e credibilidade ao processo deliberativo. Para o efeito, os acionistas irão obter, no momento de cumprimento dos trâmites de identificação, no dia da Assembleia, as credenciais para exercício do voto por via eletrónica e uma explicação sobre a sua utilização. Em caso de não funcionamento da mencionada plataforma por votação eletrónica, por motivos técnicos, a votação processar-se-á em alternativa por via dos boletins de votos a disponibilizar aos acionistas. Voto por correspondência. O direito de voto por correspondência apenas pode ser exercido no âmbito de deliberações que versem sobre as matérias de alteração do contrato de sociedade ou eleições de membros de órgãos sociais. Como a presente convocatória não dispõe na ordem de trabalhos sobre as referidas matérias, os acionistas não poderão votar por correspondência. Proteção de dados. Os dados pessoais dos acionistas ou dos seus representantes, bem como intermediários financeiros comunicados ao BAE, são tratados exclusivamente para a realização e gestão da reunião da Assembleia Geral em cumprimento das obrigações previstas na Lei 22/11 de 17/6 e da Política de Proteção e Privacidade de Dados Pessoais, em vigor, atuando o BAE na qualidade de responsável pelo tratamento destes dados pessoais. Endereços. Todas as comunicações previstas na presente convocatória e que devam ser dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral deverão ser remetidas para os seguintes endereços: Presidente da Mesa da Assembleia Geral, BAE S.A. Endereço postal: Banco Angolano de Investimentos S.A. Complexo Garden Towers, Torre BAE, Travessa Ho Chi Minh, Maianga, Luanda. Endereço eletrónico: acionistas@bancobae.ao. Os pedidos de informação ou de esclarecimento de dúvidas, bem como a solicitação de minutas de documentos relativos à Assembleia Geral e às matérias previstas na presente convocatória, deverão ser dirigidos para os seguintes endereços: Assembleia Geral, BAE S.A. Endereço postal: Banco Angolano de Investimentos S.A. Complexo Garden Towers, Torre BAE,
Travessa Ho Chi Minh, Maianga. Endereço eletrónico acionistas@bancobai.ao